uma pessoa tinha um sintoma de ansiedade muito persistente ao longo da vida, e sim persistente, e sempre achou que tudo tinha a ver com ansiedade. Sempre com uma sensação de mal-estar, fazia tratamento, né, mas sempre com uma sensação de mal-estar, um medo ali de estar sozinha num lugar e passar mal, né, um medo de ter algum problema caminhando sozinha na rua, passar mal em locais fechados, né, ou em locais não porque estava fechado, mas no calor de multidões, né, no calor de uma situação de missa, de velório, né, várias vezes essa pessoa teve que ir para fora para poder, porque estava sentindo, ficava ansiosa, sentia mal e ficava muito ansiosa. E aí, na verdade, gente, essa pessoa tem o que a gente chama de uma desautonomia, né? E ela já fez síncope vasovagal, que é um desmaio, né, que a pessoa tem por uma síncope, como a gente diz, por conta de um disparo aí no sistema nervoso autônomo que via nervo vago, né, que é um nervo que a gente tem muito importante do sistema nervoso, que ele tem via simpática e parasimpática, que são dois tipos de via do nosso sistema nervoso, mas ele é predominantemente o que a gente chama de parasimpático. O que é isso? Quem estava aqui na live que a gente falou de vago, né, ele acalma, né, ele tende a acalmar você e reduzir frequência cardíaca, reduzir aí toda essa excitação. Só que quando a pessoa tem um problema vasovagal, nesse caso ela faz a síncope vasovagal, vamos tentar usar os termos de forma mais fácil de entender, quando ela tem esses disparos e ela faz esse disparo no sistema nervoso autônomo e ela faz uma desaceleração, a frequência cai. Quando a frequência cai, pode cair abaixo de 60, 50, 40, e aí ela cai, né? Como ela cai, ou ela tem uma sensação de mal-estar, ela acha que vai desmaiar. E muitos pacientes que têm isso com frequência já sentam. E quando senta, não percebe que não vai cair, a coisa vai voltando, vai vendo que o mundo está meio distante, parece que ia desmaiar, mas não ia desmaiar, e aí vai voltando. E algumas vezes, alguém com isso um pouco mais grave ou em uma situação muito calor, pode de fato desmaiar. É muito comum vocês observarem no show, vai ver o Rock in Rio, o pessoal vem, aí, lá vem o segurança trazendo uma pessoa desmaiada, né? Porque ela faz claro que não é o caso de todo mundo, mas é muito comum em show, desse disparo, e ela baixa e ela vai voltando. E aí ela vai voltando porque na hora que melhora o retorno venoso, na hora que vai voltando a circulação ao ritmo normal, porque é um reflexo que acontece ali, depois o sistema recomeça, né? De forma simplificada é assim. E aí ela vai voltando, volta, e ela vai recuperando ali o sentido, porque o sangue vai voltando a circular normalmente, volta para o cérebro, e aí a noção de realidade ali, a consciência e a capacidade de perceber o ambiente vai voltando. Isso é uma questão desautonômica. E isso é uma coisa que é muito importante em quadros, a gente pensar em quadros em que a pessoa tem um mal-estar persistente e ela sente isso, porque na verdade é o mal-estar, é esse disparo ou essa ativação parasimpática que na verdade gera nela o mal-estar. E aí ela fica ansiosa secundária a isso. A ansiedade já vem depois por ela sentir mal. Só que por conta de ser há muito tempo na vida, dela sempre ser assim, ela já ficou ansiosa e tudo junto vai pro coitado do balde da ansiedade e que acreditando que isso é por conta da ansiedade. Geralmente isso resolve-se isso com o uso de beta-bloqueador, né, doses menores, né? Claro que você tem que ter uma avaliação. Quem faz essa avaliação? Quem vê esse tipo de coisa? Né? Normalmente o cardiologista vê esse tipo de coisa, existem exames que você avalia um quadro vasovagal assim, né? Tem um teste que se faz, chama tilt teste, e você observa se a pessoa tem esse tipo de disparo, porque é muito comum.
na verdade, não é tão incomum quanto se pensa, e muita gente acredita que o mal-estar é por conta da ansiedade, mas na hora que vem a sensação, ela pode se sentir mal. Muda a vida quando a pessoa tem desautonomia. Porque, geralmente, não é suficiente o uso do antidepressivo nesse tipo de caso. E eu achei importante falar disso porque é a nossa resposta sobre pode ser outra coisa, algo grave. Senão a pessoa fica o tempo todo achando que ela vai ter um treco, né? E ela não vai, porque ela já teve um treco, né? E quase desmaiou mesmo, e ela acha que vai acontecer a qualquer momento. Uma outra coisa, né, ligada à desautonomia, isso acontece... e lembrando que desautonomia pode acontecer muito comumente em pacientes com prolapso de válvula mitral, que é uma alteração benigna cardíaca, não é um problema. Tem um vídeo no canal, um vídeo já antigo, que eu falei de palpitação, né, ligada à ansiedade, que eu falei sobre isso. Quem está aqui pela primeira vez e vem, ou da outra rede social, ou desse canal de lives, depois procura no canal principal, abaixo desse vídeo, tem o link do canal principal, e aí você busca lá, palpitação e ansiedade, ou coração acelerado e ansiedade. Você vai chegar nesse vídeo em que eu falo sobre isso, e você vai entender isso, tá bom? Uma outra coisa importante, e aí eu deixo isso por último, que é hipertiroidismo. Repito sempre sobre hipertiroidismo, porque é muito confundido o sintoma com um paciente ansioso. Então, a alteração de TSH, T4 livre, TSH e T4 livre é o rastreio, são 2 exames de rastreio para hipertiroidismo, né? Quando esse TSH está muito baixo, você tem que olhar esse T3, né? Então, são sintomas de aceleração, a pessoa fica acelerada, o metabolismo fica diferente, ela tem palpitações com frequência. Então, frequência mesmo, né? A temperatura muitas vezes do corpo fica aumentada e, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o quadro psiquiátrico, mas sim com um quadro físico, hormonal, tá? Uma das coisas que a gente precisa pensar, né, e que eu quero finalizar com isso, né, a gente falou que pode sim ser outros transtornos psiquiátricos associados, pode ser transtornos orgânicos ligados a hormônios e a sexuais, tireoide ou desautonomia, né, foram 3 opções que a gente colocou, mas uma coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa ajudar esse sistema nervoso, não somente com remédio, né? Ajudando a ajustar e a modular o nosso eixo de estresse. Como a gente modula eixo de estresse, né? Existe a parte de abordagem de tomada de medicamento, mas existe aquilo que a gente pode fazer no dia a dia, que ajuda a reduzir cortisol, que ajuda a liberar ocitocina, que é um hormônio que acalma, né? Um hormônio de interação, que ajuda a liberar beta-endorfina e que ajuda nessa questão autonômica, né, do nosso sistema nervoso autônomo, dos disparos, da sensação de que vai algo acontecer o tempo todo, de apreensão e de tudo isso. Que coisas nos ajudam a gerir melhor esse eixo no nosso dia a dia? Eu fiz recentemente um vídeo, quem não viu, tá lá no canal, vejam lá, que foi que eu citei sobre o abraço, sobre beijo e sobre o que isso causa em relação à produção de hormônios, mas também a gente tem outras coisas que modulam, como o exercício e o contato com a natureza, né? Nesse vídeo eu falei sobre o abraço, existem trabalhos, tá? Trabalhos científicos sobre beijo e abraço, um abraço de 20 segundos, beijo de 6 segundos na pessoa que você ama, essa relação tem que estar boa, tá? O abraço também em alguém que você ama, né, por cerca de 20 segundos, ajuda a modular esse eixo e a reduzir os disparos. Em relação ao abraço, como que esse abraço funciona? Você vai, e aí eu vou falar isso para você, para a gente finalizar com essa parte que não tem a ver com medicamento, para que você faça isso hoje. O abraço, ele tem uma função, quando feito de maneira correta, de liberação de ocitocina, que faz com que você tenha uma inibição do sistema nervoso central e relaxe, tá?
Você vai ficar de frente para a pessoa, né? Ali de frente para a pessoa, em firme, sem ser aquele tipo de posição que você vira para a pessoa e faz assim, ai, dá um abraço. Aí se cai por cima da pessoa, né? Despenca aqui em cima dela e deixa ela te sustentando. Ai, não é abraço que você despenca em cima da pessoa, tá? Você vai ficar em pé, você estável, a pessoa em pé estável, e você vai envolver ali com os braços a pessoa, envolvido ali em pé, sem cair por cima da pessoa, então sem angular a pessoa também, se ajustar em uma posição confortável e ficar ali por 20 segundos. E você pode até respirar fundo ali junto com essa pessoa e automaticamente isso vai acabar acontecendo, né? Se você fez isso quando viu o vídeo, quem viu o vídeo, vai perceber que depois de 20 segundos, aquele abraço tá ali estável e você está com aquela pessoa, você tem vontade de fazer uma respiração profunda. Porque isso gera tranquilidade, tá? Então eu recomendo você a ajudar o seu eixo de estresse, a reduzir disparos, aumentando a sua ocitocina, melhorando o seu GABA, que é o seu neurotransmissor de calma, a partir do abraço. E se você tem aí, pode abraçar filho, filha, né? E no caso de você não ter alguém para abraçar, faça isso com seu pet. Se você tem um pet, faça isso com você, ou faça isso com uma pessoa que você conhece, para você experimentar aquilo que eu estou falando. A gente valoriza muito pouco a complexidade de algumas coisas e muitas vezes a gente fica procurando uma agulha no palheiro, quando na realidade tem coisas muito simples que regulam o eixo, né, e que ajudam você. Voltem ao simples. Provavelmente algumas pessoas aqui há muito tempo sequer abraçam de verdade alguém. É um abracinho assim. A gente tá com mania disso, né? Então, abraça de verdade alguém assim, por 20 segundos, tá? E se você puder fazer isso todos os dias, você vai ver como é um bom modulador. E o que que isso faz, né? Isso faz com que você aumente a sensação de segurança. Qual é a principal questão de sintomas ansiosos? Segurança. A pessoa se sente insegura o tempo todo. O restabelecimento e o aumento da sensação de segurança faz com que você consiga modular melhor esse eixo. Outra coisa que modula, apaixonem-se por exercício. O exercício não é só uma coisa que ajuda, é aquela coisa, faz bem para a saúde, emagrece, não, é mais do que isso. Ele faz essa modulação do eixo, que é essa modulação do eixo de estresse hiperativado em pacientes ansiosos, e o aprendizado do próprio corpo e do entendimento do que é o movimento, do que é a aceleração que o exercício faz e do que é a ansiedade. A pessoa começa a entender melhor isso, compreender o corpo e começar a fazer com que esse eixo tenha um ajuste da descarga de cortisol, de noradrenalina, apenas quando ele precisa. É uma coisa que a gente vê no paciente quando ele começa em um mês. Em 4 semanas, você já vê diferença na queixa e na percepção de sofrimento físico. E essa percepção de sofrimento físico é o que mais importa em um indivíduo que está se queixando de muitos sintomas. Inclusive, a redução, no caso do exercício, a redução de murmuração, que isso é uma coisa que o exercício faz. A murmuração, né, por conta da preocupação, especialmente em TAG, né, o excesso de preocupação faz com que a pessoa murmure e fique ruminando consigo, né, os assuntos ali. Por isso que o pessoal tem muito sintoma físico também, né? Fica ali ruminando, e o exercício, ele reduz a ruminação. Sabia disso? Ele reduz a ruminação. Isso é muito, 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 muito bom.